Olá, vamos continuar a nossa aula sobre os princípios do processo de execução. Se você chegou nesse vídeo, talvez você não tenha assistido as outras partes da nossa aula, vou deixar aqui no card a nossa aula 1, falando sobre assuntos introdutórios acerca do processo de execução, e a aula 2, que é a primeira parte desse vídeo que fala sobre os princípios do processo de execução. Aproveita a oportunidade para pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. No que se refere aos princípios do processo de execução, nós temos ainda o princípio da cooperação. Esse princípio ele encontra previsão no artigo 6º do Código de Processo Civil, que assim dispõe: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Perceba então que esse princípio ele é necessário para que haja efetividade no processo de execução, ou seja, para que haja realmente a satisfação de uma determinada prestação. Em razão desse princípio, nós podemos dizer que em alguns momentos do processo de execução, nós conseguimos ver claramente a aplicação do princípio da cooperação. Vejamos, quando nós falamos que o executado tem o dever de indicar bens a penhoras, nós estamos falando de uma cooperação da parte do demandado nesse tipo de procedimento. Segundo, a exigência de que o executado que pretende impugnar o valor da causa apresente o valor que repute devido também é um exemplo de aplicação do princípio da cooperação. Por último, o órgão jurisdicional ele somente pode conhecer da prescrição ex officio, dando oportunidade ao exequente de se manifestar. Perceba então que também nessa hipótese há uma cooperação por parte do órgão jurisdicional. Então, o juiz ele reconhece de ofício, mas ele dá a oportunidade a outra parte de manifestar acerca dessa questão. Então perceba que nesses exemplos que eu citei para vocês, nós temos a aplicação do princípio da cooperação para que haja efetividade no tocante ao processo de execução. O próximo princípio que nós iremos estudar referente ao processo de execução é o princípio da adequação. Esse princípio ele tem por objetivo tornar o procedimento no processo de execução o mais específico possível, de acordo com o tipo de execução que nós estivermos trabalhando. Vocês vão se lembrar que na aula que nós falamos da classificação da execução, nós temos classificação comum e a classificação da execução especial. A execução comum é aquela aplicada a uma generalidade de créditos. A execução do tipo especial é aquela aplicada a créditos específicos. Então, como nós temos créditos específicos, lembram os alimentos, os créditos que são oriundos de uma execução contra a fazenda pública, nós temos também procedimentos específicos, ou seja, o processo de execução ele tem que ser adequado à especificidade de determinadas prestações que serão exigidas do seu cumprimento. Dessa forma, nós podemos verificar o seguinte: quando nós estamos diante de um processo de execução de alimentos, há uma previsão, por exemplo, da previsão civil como uma forma de coerção para efetivar o cumprimento da obrigação. Perceba então que, no que se refere ao processo de execução de alimentos, nós tivemos uma adequação do procedimento para a efetivação de um crédito específico, ou seja, a exceção de uma medida de imposição pessoal, que é a prisão civil. Segundo, quando nós falamos, por exemplo, do pagamento da execução por quantia certa contra a fazenda pública, quando nós falamos da execução contra a fazenda pública, o pagamento da execução ele se dá pelo regime de precatórios, ou seja, então é algo que é específico deste procedimento de execução contra a fazenda pública. Por fim, nós podemos citar como exemplo de aplicação do princípio da adequação no processo de execução o contraditório eventual. Por que nós podemos citar o contraditório eventual como exemplo? Porque no processo de execução nós não buscamos discussões típicas do processo de conhecimento, nós vamos discutir a questão da existência ou não de um determinado crédito. A discussão então ela transcende essa fase de conhecimento. Com esses exemplos vocês conseguem perceber então que a aplicação do princípio da adequação faz com que surjam procedimentos que são específicos em detrimento de cada tipo de crédito que
haverá a satisfação de uma determinada prestação. O último princípio que nós iremos estudar do processo de execução é o princípio do autorregramento da vontade. Esse princípio, ele trabalha com a ideia de possibilitar ou de oportunizar as partes de criarem procedimentos próprios dentro do processo de execução. Essa ideia, nós já até mencionamos isso, ela vem estabelecida no nosso Código de Processo Civil, no artigo 190 do CPC, que trata acerca dos negócios processuais. É interessante quando nós falamos dessa questão do autorregramento, ou seja, da possibilidade das partes convencionarem determinados procedimentos dentro do processo de execução, nós podemos falar em negócios típicos do processo de execução, ou seja, alguns negócios que já estão estabelecidos pela legislação, ou seja, o CPC elenca momentos específicos em que as partes podem convencionar dentro do processo de execução. E como nós temos a aplicação do artigo 190 do CPC, nós podemos também falar na criação de negócios atípicos executivos. Vamos entender? Vamos estudar primeiro quais seriam os exemplos, de negócios processuais típicos da execução. Nós teríamos a escolha do foro de eleição, que vem previsto lá no artigo 781, inciso 1 do CPC, o pacto de impenhorabilidade, que seria um exemplo também, descrito lá no artigo 833, inciso 1, também previsto e estabelecido pelo enunciado 152 da segunda jornada de direito processual civil, os contratos com garantia real, que produzem eficácia processual, descrito lá no artigo 835, parágrafo 3º. A escolha do executado como depositário do bem penhorado, está descrito lá no artigo 840, parágrafo 2º. A suspensão negocial da execução, descrito lá no artigo 922 e 921 do CPC. São todos exemplos de negócios processuais típicos executivos. E nós temos, em detrimento da aplicação do artigo 190, a possibilidade de falar de negócios processuais atípicos dentro da execução. Seriam alguns exemplos. O pacto de penhorabilidade, isso inclusive discutido no enunciado 153 da segunda jornada de direito processual civil, o acordo de rateio de despesas processuais, o acordo para não iniciar o cumprimento provisório e também a questão do pacto para alteração da ordem de penhora. São todos exemplos, então, de negócios processuais executivos atípicos, ou seja, que poderiam ser convencionados pelas partes sob a ótica do artigo 190 do Código de Processo Civil. Para nós finalizarmos a nossa aula sobre os princípios da execução, é importante nós falarmos também sobre 3 regras que irão orientar o processo de execução. A primeira regra diz respeito ao fato de não existir execução sem título executivo. Ou seja, se não houver um documento que tenha eficácia executiva, e aí nós vimos que essa eficácia ela pode ser do tipo provisória ou definitiva, nós não podemos ter um processo de execução. Então, não existe execução se não houver um título, seja ele um título judicial ou um título extrajudicial. Segundo, nós podemos falar da questão da disponibilidade da execução, que ela está escrita lá no artigo 775 do CPC. O que diz a regra da disponibilidade da execução? O exequente ele pode dispor da execução, ou seja, o exequente pode abrir mão da execução. Talvez ele pode abrir mão não executando o título, ou desistindo total ou parcialmente da execução, ou desistindo de um determinado ato durante a execução. Ele tem essa possibilidade de dispor da execução. E a última regra no tocante a essa questão diz respeito à responsabilidade objetiva na execução. Então, quando nós falamos de processo de execução, responsabilidade objetiva, ou seja, independe da demonstração do elemento culpa. Isso quer dizer que na execução basta ao executado demonstrar que houve um dano material, um dano moral, um nexo de causalidade e que a execução foi indevida para que haja a responsabilização do exequente por aquela determinada execução. Então perceba, essas 3 regras serão fundamentais para orientar o processo de execução que nós iremos estudar.
Não existe execução sem o título executivo. A execução, ela é disponível, ou seja, o executante pode abrir mão da execução. Nós vamos ver exceções, ok, a essa disponibilidade da execução, mas essa é a regra geral. E, por fim, né, a responsabilidade pela execução, ela é uma responsabilidade objetiva, como regra geral, também no tocante ao processo de execução, ou seja, ela independe da demonstração do elemento culpa, ok? Essas são as regras essenciais que irão orientar o processo de execução que nós iremos estudar, e bem como os princípios. Nas próximas aulas, nós continuaremos estudando o processo de execução. Até lá!